Oi, tudo bem? Eu sou o Henry e este é o Vlog do Escritor. Pense em alguém fudido, sabe, aquele tipo de pessoa que tudo que faz dá errado, que tem uma vida miserável. Este é o Edgar Allan Poe. Ele nasceu em 1809, o pai dele abandonou ele logo que ele era bebezinho, acho que ele nem chegou a conhecer o pai. A mãe morreu quando ele tinha 1 ano, então o bebê Edgar foi adotado por uma família que foi quem o criou. Desde jovem, de adolescente, ele já escrevia. Não sabemos se ele tinha uma pretensão literária ou não, mas o que se sabe é que ele queria servir o exército, se inscreveu na Academia Militar lá de West Point. Mas o que se tem de registro é que foi lá que ele começou a escrever os primeiros poemas e publicar os primeiros poemas, inclusive com a ajuda dos colegas dele de academia. Em sua época, o Edgar Allan Poe não era conhecido por sua escrita literária. Ele publicou alguns contos em vida, publicou poemas, publicou bastante coisa em vida até, mas ele era conhecido mais como um crítico literário, que ele era bem ácido e bem incisivo. Criou várias inimizades entre os escritores famosos da época. Ele tinha uma rivalidade particular com Longfellow, que era um poeta conhecido e que tinha muitos amigos influentes, então ele já não era muito bem quisto pelo grupo na época. E ele teve uma vida de privações, uma vida bem difícil. Ele foi um dos primeiros escritores a tentar viver só de escrita, isso em 1830, por aí. E bem, se já não é fácil hoje, imagine no século XIX. Na época não havia as leis de direitos autorais que existem hoje, então ele foi muito pirateado. E também uma coisa curiosa foi que ele se tornou muito mais famoso na Europa na época do que nos próprios Estados Unidos. Quando ele tinha 20 e poucos anos, 26 anos por aí, ele se casou com uma prima dele, que tinha 13, e eles passaram boa parte da vida juntos. Vários poemas são dedicados a ela, inclusive tem alguns bem famosos, como Annabel Lee, que acredita-se que ele estava falando da Virginia Clemm, que é o nome da esposa dele. Poe começa a publicar seus textos mais famosos por volta de 1830. Ele publica boa parte de seus textos em revistas literárias da época, em algumas revistas que ele era editor, outras revistas de outras cidades dos Estados Unidos, da costa leste. Posteriormente ele vai ser conhecido como criador do gênero de mistério, de histórias de detetive. Ele criou o personagem Auguste Dupin no conto Assassinato da Rua Morgue, que são muito famosos pelo seu método dedutivo, e ele vai inspirar o Conan Doyle, vai inspirar outros escritores de mistérios depois. Ele também foi um dos primeiros autores americanos a investir seriamente no conto. Ele escreveu vários contos, dezenas de contos famosos, que são ainda referência até hoje. Para você ter uma ideia, vários autores, todo mundo foram influenciados pelo Poe. O Machado de Assis era um grande leitor de Poe. Ele traduziu um dos poemas do Poe para o português. O Fernando Pessoa era um grande leitor de Poe. Na Europa, a obra dele foi bastante divulgada com as traduções do Baudelaire, mas a grande ironia, e a gente vai chegar nesse ponto agora, que ele morreu novo, ele tinha 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos, começou a fazer grande sucesso pouco antes da morte, quando ele lançou o poema O Corvo, The Raven, que certamente é o texto mais famoso dele. Mesmo assim, o Edgar Allan Poe só recebeu $13 pela publicação desse poema numa revista. Bem, hoje pela inflação, se fôssemos fazer a conversão, daria uns $100, eu acho, mas mesmo assim é muito pouco, porque o poema dele ficou famoso mundialmente, é um dos grandes textos da literatura americana. E ele morreu logo após a morte da esposa dele. Ela morreu em 47, depois ele começou a entrar em depressão, se afundou na bebedeira, desenvolveu muitos problemas. E a morte dele foi bastante misteriosa. Diz que ele foi encontrado caído numa rua de Baltimore. Ninguém sabe qual foi a causa da morte dele. Alguns dizem que foi excesso de bebida. Ele estava caído na sarjeta com roupa de outra pessoa. Ninguém sabe o que aconteceu na noite anterior. E depois da morte dele, e aí que entra a ironia, o espólio literário dele, os textos dele ficaram cuidados do maior inimigo dele, que é um tal de Rufus Griswold. Esse cara odiava Edgar Allan Poe. Tipo, não dá pra entender como é que foram parar nas mãos dele esses textos. E ele ficou responsável por escrever a biografia do Edgar Allan Poe. O cara detonou com o Edgar Allan Poe. O cara escreveu uma biografia descascando o rival dele.
falou muito mal e falou que era um bêbado, que era um drogado, que era um cara mórbido. E realmente o Edgar Allan Poe ele tinha um fascínio pelo mórbido, pelo bizarro, pelo sombrio, pelo gótico. Mas a biografia do Griswold foi para arregaçar. E o estranho é que teve um efeito inverso. Ao invés de denegrir a reputação do Edgar Allan Poe, essa biografia fez com que ele se tornasse um mito. Então todos queriam ler esse tal autor maldito, esse autor macabro. Então podemos pensar que boa parte da sobrevivência do Edgar Allan Poe como escritor seja por culpa de um mal-entendido, que foi essa biografia denegrindo ele. Há vários textos conhecidos do Poe. Se vamos pensar no gênero de mistério que ele se tornou bastante conhecido depois, temos o Assassinato na Rua Morgue, que eu já comentei, que é o primeiro do Dupin. Na parte gótica de terror, o macabro, também o Gato Preto, tem a Máscara da Morte Vermelha. Este é um conto que tem muito a ver com a principal doença da época, que é a tuberculose, que matou muita gente. A mãe dele morreu de tuberculose, a esposa dele morreu de tuberculose, então era uma doença bastante comum e que matava muita gente. E nesse conto as pessoas se refugiam num castelo para fugir da morte vermelha, que é a tosse sanguinolenta da tuberculose. E a doença consegue se infiltrar nesse lugar. E na poesia tem o Corvo, que é o mais famoso, Annabel Lee, Lenore, The City in the Sea. A linguagem do Poe pode parecer um pouco antiquada pra gente, porque afinal de contas é um autor do século XIX, só que ele ainda é bastante relevante. É um autor que merece ser lido, principalmente se você escreve mistério ou se você escreve terror. Ele vai te dar algumas ideias bem interessantes. Ele também é considerado um dos primeiros a escrever ficção científica. Ele tem alguns contos que o personagem viaja até a lua de balão, tem algumas coisas assim. Há muitos contos com criptografia também, com códigos secretos que têm que ser desvendados. É um autor que merece ser lido com atenção e você não vai se arrepender, não. Se você já leu alguma coisa do Poe, deixa um comentário aí falando qual que é o seu conto preferido, ou poema preferido dele. Dê um joinha, assine o canal e continue acompanhando os próximos vídeos. Um abraço e a gente se fala.